Paz do Senhor, irmãos. Amém? Vamos ler a Bíblia, irmãos. Hoje nós estamos no capítulo 2 de Números. E nós vamos ver a ordem das tribos no acampamento de Israel. Números capítulo 2. Diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparão junto à sua bandeira, segundo as insígnias da sua família, ao redor, a certa distância da tenda da congregação, se acamparão. Ao oriente se acamparão os da bandeira do exército de Judá, segundo os seus esquadrões. Naasson, filho de Aminadab, será líder dos filhos de Judá. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 74.600. Junto a ele se acampará a tribo de Issacar. Natanael, filho de Suar, será líder dos filhos de Issacar. Seu exército, segundo o recenseamento, é de 54.400. Depois, a tribo de Zebulon. Eliabe, filho de Elon, será líder dos filhos de Zebulon. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 57.400. Todos os contados do exército de Judá são 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. Ao sul se acamparão os da bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões. Elisu, filho de Sedeu, será líder dos filhos de Ruben. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 46.500. Junto a ele se acampará a tribo de Simeão. Selumiel, filho de Zurizadai, será líder dos filhos de Simeão. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 59.300. Depois a tribo de Gade. Eliasaf, filho de Deuel, será líder dos filhos de Gade. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 45.650. Todos os contados do exército de Ruben são 151.450, segundo os seus esquadrões. Esses marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como se acamparam, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Ao ocidente se acamparão os da bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões. Elisama, filho de Amiúde, será líder dos filhos de Efraim. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 40.500. Depois, a tribo de Manassés. Gamaliel, filho de Pedazur, será líder dos filhos de Manassés. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 32.200. Depois, a tribo de Benjamim. Abidã, filho de Gideone, será líder dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 35.400. Todos os contados do exército de Efraim são 108.100, sendo os seus esquadrões. Esses marcharão em terceiro lugar. Ao norte se acamparão os da bandeira do exército de Dan, segundo os seus esquadrões. Aiezer, filho de Amizadai, será líder dos filhos de Dan. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 62.700. Junto a ele se acampará a tribo de Asser. Pagiel, filho de Ocrã, será líder dos filhos de Asser. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 41.500. Depois, a tribo de Naphtali. Aira, filho de Enã, será líder dos filhos de Naphtali. O seu exército, segundo o recenseamento, é de 53.400. Todos os contados do exército de Dan são 157.600. Esses marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. São estes os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os recenseados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Os levitas, porém, não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, se acamparam segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo o seu clã e sua família. Amém?
Pai querido, obrigado, Senhor. Mais uma vez nós te agradecemos pela chuva que cai, te agradecemos pelo dia maravilhoso e agora por podermos ler a tua palavra e nela meditar. Querido Deus, ajuda-nos agora na meditação da tua palavra, fala conosco, nos encaminha, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós já te agradecemos por tudo. Amém. Pode sentar, queridos. Bem, na semana passada nós vimos o primeiro recenseamento e agora nós estamos vendo Deus distribuindo aqueles grupos que foram, na verdade, recenseados. Nós vimos que o recenseamento que nós estudamos no capítulo 1 não foi um recenseamento do povo de Israel todo, foi apenas dos homens da idade de 20 anos para cima e os homens que podiam sair para a guerra. Ali não tem nada de recensear todo o povo, né? Nada disso. Então foi na verdade uma numeração do povo que podia sair para a guerra. E nós sabemos por que Deus pediu para que Moisés e Arão contassem os homens que podiam sair para a guerra, porque na verdade daqui a pouco nós vamos ver que o povo de Israel vai entrar na terra prometida e eles vão começar a matar gente, vão entrar na guerra. Então você não pode entrar numa guerra despreparado, tá bom? E isso é o motivo pelo qual Deus mandou contar os homens de 20 anos para cima e que podiam sair para a guerra. E Deus também mandou, nós vimos na palavra, né, como é que uma pessoa podia requerer e resgatar algo que fosse oferecido para Deus, onde Deus dava valor às pessoas. E quanto mais em idade produtiva e em condições de sair à guerra, mais cara era a pessoa. Então nós vimos isso também no final do livro de Levíticos. Então tá, esse estudo de hoje ele é muito breve, mas eu não podia pular este capítulo ou menosprezar só porque ele é breve, mas também não podia juntar, né, com a divisão lá no capítulo 3 dos Levitas, porque é um assunto mais demorado. Então, de forma que hoje o assunto vai ser muito breve, mas olha bem, veja como Deus, irmãos, foi preciso na hora de colocar ordem no acampamento. Se você pensa que aqueles 2 a 5 milhões de pessoas que agora está aqui nesse momento que nós estamos estudando do livro de Números, estava ali jogado no deserto, ou cada um ficava onde queria, não é assim, ou se cada um armasse a sua tenda onde queria, nós vamos nos dar conta que não era. Deus até nisso, Deus deu direção, não deixou o povo ali armar a tenda onde quisessem. Aqui você vai ver que Deus ordena e pede que o povo fique em determinado lugar. Cada uma das tribos de Israel, das 12 tribos, tinha o seu lugar determinado por Deus. E isso nós podemos aplicar na nossa vida, irmãos, como Deus trabalha com ordem. Sabia? Como Deus trabalha com ordem. Deus não gosta de improviso, tá? De forma alguma. Você vai ver que ao longo da história da Bíblia, Deus sempre trabalhava de forma ordenada. Ele manda o povo sair, ele promete a Jacó que Jacó ia viver no Egito, que lá ele ia prosperar. Deus disse para Jacó que lá ele ia ser escravo, mas Deus disse também que ia tirar ele de lá, e a coisa sossegou aí. Mas no tempo de Deus de ir lá buscar o povo de Israel, para cumprir a palavra que ele havia dito, Deus foi, mas não foi por acaso. Deus preparou tudo, conversou com Moisés lá no Monte Sinai, na sarça ardente, ordenou Moisés veio, tudo minuciosamente desenhado por Deus. Moisés teve que apresentar as 10 pragas do jeito que Deus havia determinado, e depois tira o povo de lá com mão poderosa, tudo minuciosamente desenhado. E agora nós estamos no livro de Números, irmãos, onde o povo já andou bem aquele caminho, mas agora o povo não fica abandonado num deserto, não é? O povo não está abandonado. Agora Deus aqui está dando ordem, depois de ter mandado contar os homens que podiam sair para a guerra, e nós vimos que esse número é de 603 mil e um pouquinho, né? Que agora eu não me lembro aqui, versículo 32, foram 603.550 homens de 20 anos para cima que podiam sair para a guerra. Então agora ele divide esse povo em grupos e manda cada um ficar no seu lugar. Ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul vai ficar uma equipe.
né? Em cada uma delas vai ficar um grupo de israelitas. E o mais incrível, que você vai se dar conta aqui, que era assim que o povo devia descansar, dormir, e era assim que o povo devia marchar. Olha que ordem. Por isso que a gente tem que tentar pôr ordem no culto, a gente tem que tentar trabalhar com ordem. Aí eu pensei na nossa agenda, eu pensei na agenda da Quinta Igreja, dia 31 de dezembro, isso já era na época do pastor Estevão, eu só continuo fazendo, tá, irmãos? 31 de dezembro a igreja tem uma agenda, basicamente todo o funcionamento da igreja está ali, só quando acontece um imprevisto que tudo muda. Então, querido, eu me alegrei muito nesse capítulo, porque eu me dei conta de que o nosso Deus é um Deus de ordem e gosta de ordem. Ele gosta das coisas organizadas, ordenadas. Então vamos lá. Deus então foi muito preciso, ele fora preciso na ordem no acampamento. As 12 tribos eram divididas, eu não sei se você notou, em 4 grupos de 3 tribos cada. Ele dividiu 12 tribos em 4 grupos, e assim formando 4 exércitos, 4 agrupamentos de exércitos, cada um com 3 tribos de Israel. Um exército ficava ao oriente, o outro ficava ao sul, o outro ao ocidente e o outro ficava ao norte. E eu fui olhar aqui e vi que é incrível, que a divisão era sempre 3. Por exemplo, o primeiro acampamento, e Deus exigiu que fosse o primeiro, e exigiu também que ele seria o primeiro a sair, tá? Olha, versículo 9, estes marcharão primeiro. Então quando Deus falava com o povo de Israel assim, descansa aqui, pararia tudo. Quando Deus falasse, marcha daqui para lá, até onde eu mandar vocês irem, o primeiro agrupamento que deveria sair é esse que está no versículo 3, que a Bíblia diz que ao oriente se acamparão os da bandeira de Judá, está vendo? Olha, a tribo de Judá, segundo os seus esquadrões, e diz ainda, Naasson, filho de Aminadab, será o líder deles, dos filhos de Judá. E aí fala, o seu exército, segundo o recenseamento, foi de tantos, e junto dele vai ficar Issacar, e fala que o Natanael vai ser o líder dele, e depois fala que depois de Issacar vai ficar Zebulon, versículo 7, e fala que Eliabe seria o líder. Então o primeiro agrupamento de três seria Judá, seria Issacar e seria Zebulon, e aí vai 3 mais 3 mais 3, formando exatamente as 12 tribos organizadinhas. Então você já pode criar uma ideia de como será a viagem de Israel até entrar na terra prometida. E um detalhe, já estou adiantando, mas para quem já leu a Bíblia sabe disso, é que antes de chegar na terra, antes de cruzar o rio e assumir a terra e tomar posse da terra de Canaã, Deus mais uma vez faz eles lembrarem, e ali divide, que a terra tal será de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, de fulano, para entrar lá sabendo onde eles iam acampar. Teve até uma tribo, que eu não me lembro qual agora, que desejou uma terra do lado de cá. Aí o resto do povo de Israel ficou bravo, tipo assim, peraí, essa tribo fica aqui, do lado de cá, e nós vamos lá enfrentar os inimigos, e eles vão ficar numa boa? Aí eles ainda fazem uma promessa, não, nós não vamos fazer isso nunca, nós vamos lá, vamos lutar com vocês, depois que a gente vencer, e todo mundo tomar sua posse, nós voltamos e pegamos nossa parte na terra de cá. Só não me lembro a tribo. Se você quiser conseguir depois falar para nós, tá bom, tá? Mas foi uma coisa que surgiu agora, só para te mostrar como Deus é um Deus, irmãos, ordenado, e Ele gosta de ordem no acampamento. Então, para quem não gosta de uma liturgia, para quem não gosta de liturgia, para quem não gosta de ordem no culto, porque eu sei que tem gente que reclama, mas o culto da Quinta Igreja a gente já sabe o que vai acontecer. Eu falei, mas peraí, toda igreja é assim, a menos que seja uma bagunça, uma desordem, Tem gente que acha que tem como mudar. Você acha que tem como mudar? Não adianta, você muda, mas vai cair na mesma rotina. Você sabia que se mudar a gente vai cair na mesma rotina? Um dia eu brinquei, se a gente virar o púlpito e colocar lá, e vocês entrarem por aqui, e a gente só para inverter isso aqui, vai cair na rotina. Daqui a alguns anos vai falar, mas está ruim. A gente vira para lá o púlpito, a gente vai sentar daqui para lá. Daqui um dia ficar ruim, se virar para lá vai ficar ruim. A inquietude é natural no coração do homem, é por isso que a gente peca. Você sabia? A gente peca por causa da inquietude. A gente não consegue esperar, acalmar, e a gente não consegue nos deliciar no momento. Se o momento é esse, vamos nos alegrar nele. Não é assim? Só que a inquietude, irmãos, é uma bomba
porque ela nos leva a precipitar e nos leva a pecar, sabia? Para pensar nisso. A inquietude, né? Lembra o Salmo? Esperei com paciência no Senhor, ou seja, eu abandonei a inquietude, eu acalmei e eu esperei com paciência no Senhor. Aí Ele ouviu o meu clamor. A inquietude é uma praga na vida da gente, gera várias ansiedades e a gente começa a ter azia, começa a ter gastrite e um punhado de coisas que a inquietude provoca em nós. E ela às vezes nos leva a precipitar e nos leva a pecar. Nós sabemos disso. Por falar nisso, Deus me põe no coração agora. O primeiro rei de Israel perdeu o seu trono por causa da inquietude. É claro que aí, você lembra que eu te falei que a inquietude nos leva a pecar? A inquietude levou o rei de Israel a pecar. Se ele não tivesse assistido aquela inquietude, se tivesse esperado, lembra da história? Né? Samuel tinha dito que ia e voltaria para o sacrifício e tal, e foi. Como ele ficou inquieto, o rei Saul ficou inquieto que Samuel não aparecia, a inquietude nos leva a pecar. Ele desesperou, chegou e pensou, peraí, eu não tenho que esperar ele vir não tem que esperar o pastor para fazer não, vou fazer isso. E aí ele foi, pegou e assumiu o lugar que era do profeta, do sacerdote, de Samuel, ofereceu o sacrifício e Deus foi, imediatamente usou a boca de Samuel para dizer, você acaba de perder o teu trono. Deus já levantou um homem segundo o seu coração. Inquietude, querido. Então, a gente sabe disso, que a ordem, e depois eu até coloco o texto de Coríntios que vai falar sobre a ordem de decência. A ordem de decência, a ordem na verdade em tudo é uma característica de Deus, sabia? A ordem é uma característica de Deus. Olha o Gênesis na criação, como Deus criou, coisa depois de coisa, né? Ele poderia ter feito um todo, pam. Não, coisa após coisa, né? No princípio criou Deus o céu e a terra, depois a terra era sem forma e vazia, e aí Deus foi criando coisa com coisa, coisa depois de coisa, assim o Senhor criou todas as coisas, né? Ó, coisa depois de coisa, assim o Senhor criou todas as coisas. Bonito, mas você vê que Deus é um Deus ordenado. E você sabe que uma das coisas que mais tem criado confusão na cabeça da gente é que o mundo de hoje é muito apressado, e a gente tem no nosso coração essa pressa. A gente é muito apressado hoje, porque o mundo exige que a gente seja apressado, e a gente acha que está produzindo muito e isso faz bem, e na verdade a gente acaba morrendo cedo e morrendo mal, e vivendo muito pior ainda, por causa da inquietude. Sim, Davi. Josué 12. Bem, o Davi achou lá, irmãos, e eu gostaria de ler com vocês. Josué 12, se você puder abrir, que na verdade o capítulo 11 vai falar a conquista das terras do norte, está vendo as divisões? E aí é que vai entrar o versículo, na verdade, quer ver? Versículo 23 do capítulo 11, olha, assim tomou Josué toda essa terra, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado a Moisés, está vendo? E Josué deu a herança aos filhos de Israel, está vendo? É a posse da terra, conforme as suas divisões, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos. Então a terra repousou da guerra, e aí sim eles voltam para assumir a terra da além do Jordão. É isso aí, obrigado, viu, Davi? Viu? E aí, mais uma vez, você viu cá na frente, onde eu li no capítulo 11 aqui esse versículo, esses outros últimos versículos, que cada um tomou posse segundo as suas tribos e segundo Deus ordenou a Moisés. Lá atrás, a ordem, querido, sabe de uma coisa? A gente precisa buscar a ordem de Deus para os cultos, para os eventos, e não tentar fugir daquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Deus estabeleceu como culto ao Senhor. Eu ontem recebi uma carta, depois eu vou tirar dali do vídeo, né? Eu recebi uma carta, irmãos, estranha. Alguém depositou uma carta na caixa de correio, e aí o Marcão pegou e me entregou, estava assim, ao pastor. Aí eu estava com a carta na mão, ajoelhado ali, orei, apresentei a Deus, falei, Deus, está aqui essa carta, eu não sei o que tem, mas eu apresento ao Senhor. Aí de repente Deus tocou no meu coração para abrir e ler a carta. Eu abri e li a carta de joelho, querido. Irmãos, isso é uma tragédia, uma igreja sustentar um tipo de vida desse no púlpito.
Tá, irmão? Estou falando do púlpito, a pessoa usa o púlpito. E como já se não bastasse, nesses atendimentos que eu estou fazendo aqui, das pessoas com depressão e suicídio, eu já ouvi pelo menos 3 que falam, não porque está dedando, mas elas falam porque foi o motivo da crise delas em algum momento da vida, de pastor, de cantora, que a gente sabe que não tem nada a ver com Deus, mas é aquele tipo que agita e todo mundo gosta, de que prostitui, adultera, e que vai em casas eróticas. E eu falei, meu Deus, eu não estou acreditando nisso que eu estou ouvindo, e eu estou escutando isso tudo, e está sendo um tempo de aprendizado para mim. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a gente não pode perder de vista a ordem e a ordenação, e a forma como Deus gosta das coisas ordenadas, organizadas e corretas. Nós não podemos perder de vista, senão a gente cai nessa moda. Essa é a questão que eu quero dizer para vocês. Se a gente perder de vista, o que está dizendo, por exemplo, esse capítulo 2 de Números, sobre a ordem, a organização, e sobre a ordem de Deus sobre determinada coisa, a gente vai pensar, irmãos, que a gente pode conduzir uma igreja da forma que a gente acha. Então eu estou desesperado, o que eu posso fazer? Sendo que eu já estou ouvindo 3, 4 casos de coisa horrível. Não, até então eu tinha escutado, irmão, de boca de terceiro, de quartos, de quintos. Agora estou escutando diretamente. Essa carta me caiu na mão como uma bomba ontem, e eu passo para vocês. Como precisamos orar e seguir Deus à risca, nos princípios da ordem, da organização, da escolha de quem faz, de quem não faz, e de onde faz e onde não faz. Essa é a questão, tá bem, irmãos? Estão entendendo? A lição-chave vai ser isso. O que parecia ser tão insignificante, a gente vai ver que não é. Então isso aí, as 12 tribos, a gente vê que elas eram divididas em 4 grupos, de 3 tribos cada. E na verdade, esse é o posicionamento deles. E aí, para completar, o Josué 12, que vai mostrar para nós que até na hora de tomar posse da terra, cada um ficou onde Deus determinou, tá bom? Onde Deus determinou, cada um deles ficou, tá bom? Essas tribos, irmãos, elas eram separadas por insígnias, tá aqui o versículo 2, tá? E após as quais eram das cores e das pedras de que trata o Êxodo capítulo 28, 17 e 21. Por que eu coloquei isso para você? Fala assim: os filhos de Israel se acamparam junto à sua bandeira, segundo as insígnias da família. Aí a gente pensa assim, que insígnias são essas? Que coisa é essa? E ainda diz mais, ao redor, a certa distância da tenda, cada um se acampará. Aí eu queria que você abrisse lá em Êxodo 28, porque nós já passamos por esse estudo, e Êxodo 28 deixa claro que Deus dá detalhes, até mesmo na representação de cada tribo, diante dele, lá no tabernáculo, tá bom? Êxodo 28, se você achar aí, você vai ler comigo. Êxodo 28, 17 e 21. Não é por acaso que está esse texto aqui. Êxodo 28, 17 e 21 vai falar das vestes sacerdotais. E diz assim, isso aqui está falando do peitoral, tá? Peitoral que o sacerdote usaria na estola sacerdotal. 17, e o encherás de pedras de engaste, olha bem, com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topácio e carbúnculo será a primeira ordem, está vendo? 4 ordens, e encherás as pedras com 4 ordens, e a ordem será sárdio, topázio, carbúnculo, está vendo, irmão? Uma ordem com 3 pedras, e vai seguindo. A segunda ordem será esmeralda, safira e diamante, 3 pedras. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A quarta ordem, veja que foram 3. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Veja que aqui Deus já dividiu para o sacerdote trazer uma estola sacerdotal na sua roupa. Estava ali 4 grupos de pedras. E você vai ver que cada uma vai representar uma tribo. Olha o que diz o versículo 21. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12 segundo os seus nomes serão como gravura de selo, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Olha que incrível, aqui eram pedras. Eu não sei quanto dos irmãos já viram essas pedras, mas eu já vi muitas delas. Então, você vê que cada pedra tem uma cor.
E aí você já começa a imaginar agora, cá no futuro, isso era para ser representado diante de Deus, no peito do sacerdote, enquanto o sacerdote servia diante de Deus. E Deus olharia para aquele símbolo e veria ali 12 tribos, divididas em 4 grupos, cada uma de 3. Cada pedra significando ali um filho de Israel. Na verdade são 10 filhos com mais 2 netos, né, que é Efraim, Manassés, filho de José. Mas olha bem, como Deus trabalha com ordem que é simbólica, mas ao mesmo tempo é para lembrar. E a gente precisa entender que isso aconteceu literalmente em Israel. Não foi algo imaginário nem sonhado. Amém, irmãos? Amém? Foi feito isso. Então você vê que agora cá em Números, já numa outra etapa da caminhada, o povo já está começando a aproximar mais ainda de Canaã. Deus agora está montando o exército para vencer o inimigo. Agora Deus vai e fala para eles: olha, eu quero que se acampem. Você vai ver lá na frente, verso 17. Quero que os levitas fiquem no meio, a certa distância da tenda, vai acampar ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Cada 3 grupos, cada 3 filhos de Israel vai acampar em determinado lugar. E aí, ainda tem esse detalhe que eu acabei de ler para vocês, que eles não iam ficar de qualquer maneira. Os filhos de Israel se acamparão junto à sua bandeira, segundo as insígnias da família, que são essas cores dessas pedras. Existem estudos e comprovam que Israel gostava e gosta muito de bandeiras, de estandarte. Bandeira, cada tribo tem sua bandeira, tem sua cor, tem seu estilo. E a gente nota que sempre quando alguém vai fazer uma festa típica de Israel, tem que ter bandeira, tem que ter alguma bandeira, casamento, enfim. E bandeira é muito bonito, é muito significativo, irmãos, a bandeira. E aí a gente vê que o povo era distinguido pela bandeira e pela cor daquelas pedras que Deus pediu que fosse colocado. Por isso que fala, segundo as insígnias de sua família. Cada um tem sua cor, cada um tem sua bandeira, e eles deveriam viver dessa forma, tá vendo? E aí, cada tribo ia se acampar em ordem, segundo as suas bandeiras. Não podia ficar misturado uma tribo com outra. Era para ficar cada tribo no seu lugar, tá bom? Cada tribo no seu lugar. É uma imagem bonita. Nós vamos, à medida que a gente vai andando, você vai ver que a imagem é bonita. O primeiro exército era constituído das tribos de Judá, Issacar e Zebulon. Esses 3. Comandado por Naasson, né? A tribo de Judá, comandado por Naasson, filho de Aminadab, que ficava do lado oriente do tabernáculo, no seu lado da frente. No oriente do lado da frente. Era o grupo que sairia primeiro. Se Deus falasse assim, vai haver uma guerra, era o exército que sairia primeiro. Se Deus falasse, marcha mais um pouco, era o exército que sairia primeiro. Certamente sairiam com júbilo, com alegria, porque nesse tempo das saídas, a arca da presença de Deus já se fazia presente. Deus se fazia presente ali pela arca, tá bom? O segundo exército, do verso 10 ao 16, eu não estou lendo, tá, irmãos, com você, porque eu disse que o estudo era muito direto. E aqui, se eu lesse para você do 3 até o 9, você ia ver que era citando o nome de cada líder de turma, de cada tribo, e o número de soldados de 20 anos para cima que foram contados. Do 10 ao 16 é o segundo exército, constituído das tribos de Ruben, Simeão e Gade, estava sob o comando de Elisur, e ele ficava acampado do lado sul do tabernáculo. Onde tivesse o tabernáculo, eles ficavam do lado sul. Era assim, um ficava do oriente. Me ajuda aí, o oriente é leste ou oeste? É leste, né? Não vou chutar não, para não errar. É leste, não é? Oriente é leste, não é? Então você vê que primeiro Deus mandou o grupo do leste. Agora ele manda do sul. A nossa cabeça seria norte, sul, leste, oeste. Mas ele mandou o oriente primeiro. O tribo de Judá fica do oriente. Aí agora ele vai e manda, no versículo 10. Ao sul vai acampar os de Ruben. E assim Deus vai organizando o povo. Só que eles, como eu diria, a tribo do Oriente é que sairia primeiro. Em qualquer coisa que surgisse, qualquer eventualidade que Deus determinasse a saída, o do Oriente sairia primeiro, o do Leste ia primeiro. E pronto, era a ordem que Deus mandou e deveria ser seguida, deveria ser obedecido. Tá? Por sua vez, aí entra o versículo 17, os levitas se acampavam no meio da congregação. E nesta posição eles deveriam marchar sempre que Israel se locomovesse. Imagina que cena bonita, no meio uma tribo de levitas, que a gente sabe que levita não era quem tocava instrumento não,
Levita é quem fazia todo o serviço dentro do tabernáculo. Carregava a arca e Deus não matava eles. Eles podiam pegar na arca, limpar a arca, porque possivelmente a arca sujava de poeira. Eles podiam ir lá e meter a mão na arca, limpar, podia comer das coisas santas, tocar nos objetos santos. Nada aconteceria com eles. Mas se outra pessoa de outra tribo pegasse, estava encrencado que morria. Então os levitas não era quem tocava e cantava. Essa ideia de levita que toca e canta, na verdade, é diminuir a função dos levitas. Os levitas seriam, na verdade, porteiros, diáconos, seria o conjunto de pessoas que servem a Deus no santuário. Essa é a grande realidade, tá? Se você for ler na Bíblia, você vai ver. Eles cantavam, sim. Tocavam instrumentos, sim. Mas isso era uma das funções. Só que hoje a gente focou em chamar quem toca e canta de levita, não é assim? A gente chama aos levitas da igreja. E, na verdade, no verdadeiro sentido da Bíblia, levita é todo aquele que faz alguma coisa. Se você, por exemplo, vamos citar o Data Show, os meninos do Data Show, seria levita, estavam no serviço do culto. Na hora do culto eles tinham um trabalho. O Wilkes na filmadora, levita, porque está filmando o culto que depois vai fazer isso. Então, querido, essa a função. Agora, a imagem bonita é que eles ficariam acampados no meio da congregação, do agrupamento, e na verdade eles deveriam marchar sempre que Israel marchasse. Sempre que Israel saísse, tinha que locomover. Então no meio estavam eles, e um detalhe, o direcionamento de Deus com relação a norte, sul, leste e oeste, tinha como base a posição do tabernáculo. Os levitas estavam no centro. Olha o que é, olha o ensinamento, irmãos, da Bíblia para nós. O tabernáculo estava no centro, e os levitas é que estavam ali no centro. Olha que lindo. E para onde Deus mandasse, eles iam, e tinha que haver uma sincronia. Eles iam porque Deus mandou ir, e todos iam na mesma direção. Se fosse para lá, amém, vai o grupo de lá, o de cá, e os levitas vão, e todo mundo vai. Se fosse para a direita, a mesma coisa. Querido, isso mostra para nós o quanto é bom você aprender a se locomover para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, sob o mandado de Deus. Você imaginou que grupo terrível seria esse grupo? Quem venceria um grupo tão unido desse? Segundo os cálculos, 603.550 homens de 20 anos para cima. Os estudiosos dizem que era de 2 milhões a 5 milhões de gente, contando pessoas menores de 20, contando velhinhos, deficientes, doentes, que não podiam sair na guerra. Dizem que era de 2 milhões a 5 milhões. Já imaginou você saber que tem 3, 4, 5 milhões de gente que anda junto? Já imaginou? Hein? Numa época daquela que a guerra era pau a pau, que a guerra não era com míssil, a guerra era na base da espada, da lança, da paulada, da pedrada. Quem poderia resistir a um grupo que marchava junto e unido, para onde Deus mandasse, nós estamos indo? Para e pensa, quem poderia contra um exército? Por isso que a Bíblia diz que o terror de Israel chegava a alguns reis que eles desesperavam. Sabe que na caminhada teve rei que foi atrás de Israel, pediu aliança. Porque nós ouvimos dizer as coisas que Deus fez por onde vocês passaram. Querido, olha para você ver o potencial do corpo de Cristo, se ele funcionar como corpo. Se a gente parar de puxar um para cada lado, e a gente começar a ir todo mundo na mesma direção. Né? Essa é a lição que a gente vai ver, entre muitas outras, tá bom? Então os levitas ficavam no centro, e eles deveriam marchar sempre que Israel se locomovesse, para um lado ou para o outro. Já o terceiro exército, você vai encontrar do versículo 18 ao 25, esse exército, ele deveria ficar ao ocidente do tabernáculo. Era composto pelas tribos de Efraim, Manassés e Benjamim. Agora, o que eu notei? Eu notei que Deus, em sua providência, ele faz com que os descendentes de Raquel se acampem juntos. Porque Raquel é a mulher de Jacó, que deu para ele 2 filhos apenas. Quem lembra quais foram os 2 filhos de a Lena ali vai ficar fácil. Quem foram os 2 filhos de Raquel? Hein? José do Egito e Benjamim. Benjamim ela morreu na hora que ganhou ele. José foi o primeiro, né? E Benjamim morreu. E lembra que lá naquela enroleira danada que José foi vendido como escravo, ele teve Efraim, Manassés.
Vocês estão aí ajudando a Raquel a escolher o nome do filho? Ah, pensei que era. Vocês olharam para trás e riram, falei, opa, está ajudando a escolher o nome do filho? Então, querido, José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. José não estava mais aqui para tomar posse da terra. E quando Jacó foi abençoar seus filhos, ele deu bênção para Efraim e para Manassés. Você lembra que ele deu? E esses 2 meninos foram contados no meio das 12 tribos de Israel. Você tem que se lembrar disso. Tem 2 meninos ali que não são filhos de Israel, eles são netos, mas eles receberam a bênção de filho, herdou com eles. Tamanha santidade, tamanho a bênção de Deus na vida de José, que foi vendido como escravo. Então veja bem, o que me chamou a atenção foi que Deus, em sua providência, aqui faz com que os descendentes de Raquel acampem juntos, ou seja, os filhinhos, os netinhos, filho de José, Efraim e Manassés, agora vão acampar junto com Benjamim. Veja que eles foram separados na vida, na infância, porque foi vendido para o Egito, os 2 irmãos legítimos, né, de sangue, filho do mesmo pai, eles foram vendidos, separados, e agora Deus assim, não é do nada que Deus está dividindo esses grupos dessa maneira, querido, assim, não é do nada. Deus tem seu propósito em tudo, então a gente precisa aprender. Mas peraí, qual é o propósito de Deus para mim nesse dia, hein? Eu acordei hoje, qual é o propósito de Deus para mim? Será que o propósito de Deus é só eu vencer o dia, eu trabalhar, eu estudar? Será, querido? Eu tenho certeza absoluta que Deus tem desenhado lá na presença dEle, diante dEle, um objetivo para o seu dia de amanhã, para o seu dia de agora, da agora para a sua casa. É o que eu tenho tentado descobrir a cada dia. Qual o propósito de Deus para mim hoje? Porque a gente vive muito no automático, querido. A gente faz planos para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 15, 20, mas perde o agora. E quando eu vejo um detalhe, eu falo, meu Deus do céu, mas como é que Deus pôde ter pensado tão bem e colocar os 2 meninos Efraim e Manassés para acamparem juntos, formando esse terceiro exército? Deus é tremendo. Vocês viveram separados, agora vão viver junto, sangue do mesmo sangue, não é? Então, querido, eu notei isso aí, e depois você pode dar uma lida lá que você vai ver, né? Você vai ver como é que Deus é tremendo. O 4º exército, e 4º e último, irmãos, era composto das tribos de Dan, tem uma vírgula aqui, tá? Asser e Naftali. Tem uns que falam Naftali, não importa, tá, irmão? São nomes difíceis de entender a pronúncia. E eles ficariam sob o comando de Aiezer. Você vai encontrar isso do versículo 25 ao 31. E aí, depois que o Senhor faz essa divisão toda, bem detalhada, ele pega e relembra o total de soldados que foram contados. Nós vamos encontrar esse versículo 32. Os recenseados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550, são os que foram recenseados, tá? E depois, Deus lembra outra vez que os levitas não foram contados, por isso que o cálculo diz que era de 2 milhões a 5 milhões de pessoas. A tribo de Levi não foi contada, Deus relembra, e depois Deus reafirma, depois a Bíblia mostra que os filhos de Israel foram obedientes em tudo que Deus havia ordenado. Verso 34, os filhos de Israel fizeram tudo de acordo com o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim, eles acamparam segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo o seu clã e segundo a sua família. Foram obedientes, fizeram o que Deus mandou. Você vai ver que isso vai durar pouco. A obediência de Israel em fazer o que Deus mandou vai durar pouco. Sempre você vai ver. Israel obedece, Deus abençoa. E de repente Israel resolve não obedecer e a coisa complica. Então, querido, nós podemos concluir o quê? Que este capítulo ensina para nós algumas coisas. Primeira delas, que Deus é um Deus de ordem. Amém, igreja? Deus não gosta de desorganização, Deus gosta de ordem. A ordem, tem gente que fala que ordem impede o agir de Deus. Eu já vi gente confundindo ordem, organização com falta de espiritualidade. Vocês já ouviram isso? Eu já vi muita gente dizer que se você seguir um padrão, aquilo é sinal de que Deus está longe. Eu queria saber onde esse povo arrumou isso, porque não tem nada a ver. O que tem será que eu estou dentro de uma ordem, uma organização que Deus me pediu para fazer, ou eu estou dentro de uma organização que eu decidi? Não é? Não adianta nada os meninos do louvor chegar aqui no dia do louvor
sem saber que hino que vai cantar, e dizer que o Espírito Santo de Deus vai dar na hora, não é? Não adianta nada eu chegar aqui domingo, na hora de pregar, sem saber o que eu vou falar, e dizer que Deus vai dar na hora. Deus pode dar na hora a mensagem? Poder, Ele pode, mas será que é isso que Ele quer? Não é? Será que Ele não quer que eu ore antes? Deus, o que o Senhor quer que fale domingo? Né? Será que Ele não quer que eu ore antes, que eu esteja à disposição dEle em oração, atento, observando tudo, e depois eu chegue aqui sabendo o que eu vou pregar? Eu não posso ficar preso a um papel, não, de forma alguma, ninguém. Não posso ficar preso a um papel e nem preso àquilo que eu quero falar, mas eu preciso saber o que Deus quer falar. Eu costumo dizer o seguinte, que o que Deus quer falar é padrão, Ele quer falar isso, é isso que Ele quer falar, mas agora a forma como Deus vai falar, vai depender de mim, vai depender de mim. O meu jeito de falar é um, do Delfino Júnior é outro, o jeito do Anderson falar é outro. Se Deus me pedir para falar algo e pedir para os dois a mesma coisa, cada um de nós vai ter o seu jeito próprio de falar a mesma coisa que Deus pediu para falar. Mesma coisa dita por pessoas diferentes, pode ser dita de maneira diferente, mas o fim vai ser o mesmo. Se Deus quiser falar sobre a igreja precisa santificar mais, se Ele pedir para nós três falar isso, eu vou falar, vai ter o meu jeito de falar, que Deus quer que a igreja seja mais santa, e cada um deles vai falar que Deus quer que a igreja seja mais santa, mas do jeito deles, que é o jeito que Deus usa cada um, o jeito que Deus nos fez diferente. No entanto, queridos, não há lugar para o improviso, porque a gente tem que saber o que Deus quer dizer. Só teve uma vez na minha vida, eu nunca vou esquecer, que eu busquei a Deus, o que eu ia falar, e Deus não me falava. E eu vou dizer para você, nesse dia eu aprendi, Deus me ensinou uma coisa, sabe por quê? Eu era muito ligado ao papel. Quando Deus falava comigo, prega sobre isso, eu ia, buscava de Deus, e pegava na Bíblia, aqui e ali, e fazia meu esboço, e acabou, era aquele esboço que eu usava. E eu acomodei a fazer isso, e teve um dia, ainda era, se eu não estiver enganado, era irmã Pen Ponciano, ou Ageu, não me lembro, o Ageu Mazacreus, que cuidava lá no Cordeiro, e eu tinha que ir lá uma vez ao mês, que a igreja, na época, me mandava ir para as congregações, uma vez ao mês eu ia lá. E quando eu orei a Deus, eu sabia que eu tinha que ir, eu tinha a data, e eu fui me preparar, nada, eu não ouvia Deus falar o que era para eu dizer, para eu pregar lá. E eu fiquei meio desesperado. Aí eu caí na mão nos esboços que eu tinha já pronto, que eu guardo tudo. Quando eu faço um esboço que eu prego aqui, ou qualquer lugar, eu vou e salvo ele no computador, quando é esboço. Agora, quando não é esboço, eu não salvo nada. Mas quando eu escrevo, está lá, um punhado já. Aí eu dei uma olhada em vários esboços, não, eu vou falar esse, não, aquele. E nada, irmãos. E deu o dia de ir para o Cordeiro, eu entrei no carrinho, mas a família, fui para o Cordeiro. E eu estou desesperado, porque eu sou a pessoa metódica, então eu preciso saber o que eu vou falar. Antes de vir desse estudo, eu sabia, tanto que aconteceu imprevisto. Na hora que eu terminei de fazer, eu comecei o estudo ontem, a pôr no papel ontem, aqui na igreja, e aí o resto eu fiz hoje. E quando eu estava terminando, me deu muito sono. Eu não sei o que eu fiz. Eu pensei que tinha salvado o estudo, não salvei. Aí quando eu pus no HD para pôr ali, nesse computador que eu faço no outro, quando eu fui pôr, irmão, só tinha os 3 slides que eu fiz ontem aqui. Aquele trem me deu um desespero, porque eu gosto da coisa organizadinha. Mas foi bom que eu falei para a Nasceu, eu demorei dias para escrever esse pouquinho de slide. Fiz 3 ontem aqui, e os outros em casa, hoje. Só que depois eu fiz com 10 minutos, porque estava tudo na cabeça. Aí eu fui, falei, meu Deus, que coisa. Foi uma lição. Mas Cordeiro, o que me ensinou? Chegou no dia de ir, nada de pregação. Acho que era o Ponciano que estava lá ainda, se eu não estiver enganado. Que eu lembro da irmã Pena no louvor. Se eu vou falar aqui, talvez ela vai lembrar. Aí na hora que deu a hora quase a hora de me chamar, eu ainda não sabia o que eu ia falar. E eu tenho certeza absoluta que eu não ia ter cara para dizer para os irmãos, gente, eu estou aqui e eu estou orando já tem um mês e Deus não me falou nada. Eu não ia ter cara para fazer isso, eu ia ter que fazer algo. Irmão, no último segundo que me chamaram para pregar, antes um pouquinho, eu olhei de lado assim, deixa eu ver, eu estava sentado assim, ali daquele lado de lá. Quando eu olhei,
a irmã tinha escrevido lá um texto da Bíblia, que eu não me lembro qual, mas eu tenho anotado no meu computador, é só eu puxar lá, porque eu lembro do dia. Foi no dia que a irmã Ana Esmera aceitou Jesus. Ah não, falei errado, né? Não sei se é Ana Esmera. Aquela Ana que a filha dela batizou. Hein? Ana de quê? Ana Conceição. A senhora cuidava lá com o Pociano, não era? Naquele dia, um lugarzinho meio agarrado, irmão, assim, que, tipo, difícil a gente aceitar Jesus, os irmãos sabem. Aí eu estava sentado assim, e eu não sabia, eu já estava programado, porque eu ando programado, eu ando sempre programadinho. Eu falei, eu sei, eu vou ter que chegar lá, pegar um texto tranquilo, um Salmo 23 da vida, porque eu não posso, não tem lógica, eu chegar lá, querido, e aí, eu olho assim, quando eu olho, Deus, é esse. Olha para você ver, por que Deus não falou isso tem antes, durante o mês inteiro, para mim ficar calminho, tranquilo? Eu estava a beira de morrer. Quando eu olhei, Deus falou no meu coração, é esse texto. Eu falei, Deus, mas o senhor também, hein? Deixa no último segundinho. Me chamaram, eu já corri lá. Foi naquele dia, é fácil eu saber, porque está escrito lá o dia que a irmã aceitou Jesus e eu tenho anotado no computador. Querido, pregação sobre aquilo, Deus me deu a palavra dentro do texto que estava lá na parede. E foi bênção o culto. Aí eu pude aprender um outro lado, que Deus gosta da ordem, Deus gosta da organização, mas você não pode fazer com que a ordem e a organização seja para você maior ou mais importante do que o fluir do Espírito Santo de Deus. Às vezes a gente começa a cair muito no anotar e no escrever, e eu vou ler aquilo, e aí a gente sim impede o operar de Deus, porque naquele dia eu aprendi a estar na dependência de Deus, e não na dependência da minha anotação. Daquele dia para cá eu pensei, agora eu sei, agora eu não vou relaxar, mas nunca mais eu vou preocupar, e não preocupo. Eu já saio no domingo orando, Deus, o que eu vou falar em tal dia, fico tranquilo, vou tomando as minhas anotações, no domingo eu coloco tudo em ordem e está tranquilo, mas a ordem tem que ter. Eu não posso chegar aqui um dia, olha para você ver, é isso que eu não posso fazer, chegar aqui um dia, na hora que os meninos passar a palavra para o pastor pregar, eu vim aqui enrolar vocês, e chegar aqui, pegar qualquer texto e falar, sob o pretexto de que Deus vai agir. É isso que nós estamos aprendendo, tá, irmãos? Dentro da palavra do Senhor. Barnabé ensinava uma coisa para nós. Barnabé foi um pastor e tanto, né? Ele ensinava para nós, pelo menos para mim, eu sei que para nós, os homens da igreja, que a gente nunca podia ser pego de surpresa. Hein? O que ele tinha dentro da Bíblia? Quem sabe? É ordem dessa. Você lembra, né, Heloísa? Ele tinha uma pregação pronta. Você lembra disso? Barnabé, irmão, sempre tinha uma pregação pronta. Oi? Você tem elas todas? Eu não disse, você tem que deixar nós ver, para nós pregar um aqui, para relembrar. Hein? Meu Deus. Olha, eu vou falar para você, tem pregação, irmão, que Deus usa, simplesmente usa. Tem pregação evangelística, por exemplo, que é o que deve ser pregado segunda-feira, por exemplo. Nós temos que conversar muito com os pregadores, porque de vez em quando eles desviam, exorta a igreja, chama a atenção. Essa pregação, na casa de alguém, é uma pregação evangelística, ou uma pregação de glorificação a Deus, que ela é para qualquer ambiente, você não agride ninguém. Então, tem que saber esse princípio. Então, se você carrega dentro da sua Bíblia uma pregação evangelística, de exaltação, de glorificação a Deus, você nunca vai ser pego de surpresa. Não digo que o pregador faltar, e se te pegar de última hora, você não vai nem tremer. Glória a Deus, eu estou tranquilo. Chega lá, abre sua Bíblia. Isso é mal, isso é ruim? Não. O ruim é quando um pregador faltar por uma eventualidade, virar para o Delfino Júnior, virar para o Hannes, para o Sidney. Ô Sidney, me ajuda aí. O pregador faltou, ninguém sabe por que ainda. Não posso. Não posso não. Ou então a gente ficar aqui enrolando, cantando mais hino. Fulano, faz 3 orações. Fulano, faz 5. Só para enrolar o tempo. Isso é improviso. Agora eu quero dizer para você que não funciona. Né? E eu lembro direitinho desse bom conselho que o Barnabé nos dava e serve para a tua vida. Anda com a lista de louvor, rapaz, preparado, né? Se por acaso faltar o louvorista, viu, Sidney? Você não fica lá também na barra do improviso. Eu tenho pavor desse trem aqui. 3 orações. Aí faz, de olho. O pregador não chegou. Vamos cantar um hino, canta. Aí depois, chegou. Mais 5 orações. Ô, gente, isso é enrolação. Se não tiver ninguém para pregar no dia, e se você não tiver condições de pregar, vamos encerrar o culto com uma boa oração, vamos abraçar. Gente, o pregador não veio, e vamos orar, e vamos embora para cá. Sim,
do que enrolar, porque improviso Deus não gosta, isso é horrível, Deus não aceita. Então a gente vê que esse capítulo vai ensinar isso, que Deus é um Deus de ordem. Depois você pode ler 1 Coríntios 14, 33 e 40, vai falar, né, que se faça tudo com ordem e decência. Se a ordem é de Deus, a coisa é santa, vai surtir efeito, porque Deus gosta da organização. Não podemos limitar a ação de Deus, igual eu estava limitando com a minha segurança no papel, e Cordeiro me ensinou. Deus naquele dia falou comigo: olha, eu quero te mostrar que eu te dou palavra, então não preocupa com isso. E eu estava muito preocupado, eu vivi tão preocupado, mas que eu conferi umas 30 vezes dentro do culto, se o meu papel estava dentro da Bíblia, que se ele caísse eu não conseguia pregar nada. Eu estava nessa situação de dependência de um papel, e Deus naquele dia me mostrou que, olha, eu quero que você descanse, rapaz, fica tranquilo, é mais fácil do que você imagina, eu te dou a palavra na última hora, então você não precisa preocupar. É a lição que eu aprendi. Deus falou de cara comigo: não relaxa, porque eu não gosto de gente relaxada. Você vai preparar, você vai orar, você vai dobrar o joelho, e eu vou te dar a palavra. Não relaxa, para que a gente também não caia no outro extremo. Outro extremo o quê? Já que Deus me deu a palavra no último segundo, e Deus abençoou, eu não vou mexer com esse tema mais não, eu vou deixar para na hora que eu estiver ali, Ele me dá a palavra. Aí eu caio no outro extremo do relaxamento. E eu olho o seguinte na vida da irmã Ana. A irmã Ana ficou firme sozinha. Olha como é que é incrível, irmãos. Olha o fruto. A irmã Ana ficou sozinha. Depois a filha dela batizou, não é? E recentemente o marido dela batizou. Eu não sei, tem mais filha ainda? Tem, não tem? Então a casa dela está sendo abençoada. E eu nunca vou esquecer que foi uma mensagem no último segundo, né, que Deus nos deu. Então a primeira lição que eu aprendo é: Deus é Deus de ordem, Ele gosta das coisas ordenadas. A segunda, nós podemos ver no versículo 17, que os levitas, a segunda nós podemos ver, é que podemos viver unidos mesmo sendo diferentes. Havia ali 12 tribos, dividida em 4 grupos de 3, mas eles viviam unidos ao norte, ao sul, a leste e ao oeste, juntos. Eles não estavam separados, ainda que eles estavam em agrupamentos, e eles eram diferentes. E vocês sabem muito bem que essas 12 tribos de Israel, elas são encrenqueiras e briguentas. Você sabe que é um povo briguento, é uma família. Se você for notar a família de Israel, é uma família difícil. Imagina uma família briguenta, era os filhos de Jacó, querido. Você sabe que era. Tirando o José, que foi vendido como escravo, e os filhos dele, Manassés, aqueles meninos viviam numa encrenca. Você vê que eles juntaram todos para matar José. Então, um homem que dá lá seus 12 filhos, e que 11 se junta para matar, ou 10 se junta para matar um, que família é essa? Mas aí a gente aprende aqui que a gente pode viver juntos, mesmo sendo diferentes. As tribos estavam todas juntas. E por último de tudo, eu deixei para colocar por último, é o que está no verso 17, que a presença de Deus no centro da congregação trará unidade ao corpo. Os levitas estavam no centro, na tenda da congregação que estava no centro. E eu vejo que o fato de Deus estar no centro, e nós ao redor, as tribos ao redor, Deus no centro, isso traz unidade, isso une, isso atrai para o centro. Aí as diferenças, irmãos, não são problema. Se Deus estiver no centro, as diferenças norte, sul, leste, oeste não serão problemas, mas Deus tem que estar no centro. Deus no centro de tudo trará unidade para o corpo dele. Essa é a questão que nós trazemos para a nossa vida hoje, dentro desse capítulo aqui, tá bom? Diferenças, mas podemos viver juntos. Se Deus estiver no centro, nós vamos ser muito, muito, muito abençoados, tá bom? E claro, Deus vai sempre te cobrar ordem, organização e decência, não é? Amém? Deus te abençoe, te guarde, te fortalece. Semana que vem nós vamos ver sobre os levitas. Aí nós vamos cair numa parte muito boa. O 4 vai falar dos deveres dos levitas. Talvez não vai dar para falar 3 e 4, porque é muito assunto. Depois nós vamos seguindo vagarosamente até concluirmos a Bíblia.